Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje é o segundo dia do nosso novo ciclo de reflexões. Estamos tratando do ano da oração. O Papa Francisco nos convoca a, neste ano, nos prepararmos para o ano jubilar de 2025 e que façamos um caminho de oração. No ano de 2020, o Papa Francisco nos presenteou com uma sequência de 27 catequeses sobre a oração. Na primeira catequese, ele iniciou dizendo que a oração é o respiro da fé, é a sua expressão mais adequada, como um grito que sai do coração de quem crê e se confia a Deus. Que nós possamos cada vez mais compreender a grandeza da oração e fazermos dela de fato canal de encontro com Deus, de encontro com os irmãos. Façamos a oração do ano jubilar e iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Hoje queremos falar do mistério da oração. E para nos ajudar nesta reflexão, vamos ouvir a palavra de Deus que hoje será extraída do Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos de 46 a 52. Vamos preparar nosso coração e ouvir atentamente a palavra de Deus. Jesus, tu és a luz nos olhos
nos meus. Jesus, luz da luz, nos passos meus, seguindo os teus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Chegaram a Jericó. Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. Na beira do caminho havia um cego que se chamava Bartimeu, o filho de Timeu. Estava sentado, pedindo esmolas. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreenderam e mandaram que ficasse quieto, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. Eles chamaram o cego e disseram: Coragem, levante-se, porque Jesus está chamando você. O cego largou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então, Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? O cego respondeu: Mestre, eu quero ver de novo. Jesus disse: Pode ir, a sua fé curou você. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus pelo caminho. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Na sua catequese de 6 de maio de 2020, em que trata do mistério da oração, o Papa Francisco retoma esta passagem da história de Bartimeu. E nesta catequese ele confessa que para ele Bartimeu é o mais simpático de todos os personagens dos evangelhos. Bartimeu era cego, estava sentado, mendigando à beira da estrada na periferia de sua cidade, Jericó. Não se trata de um personagem anônimo, tem um rosto, um nome, Bartimeu, ou seja, o filho de Timeu. Um dia ouve dizer que Jesus passaria por ali. Jericó era uma encruzilhada de povos, continuamente atravessada por peregrinos e mercadores. Bartimeu põe-se à espreita, faria todo o possível para encontrar Jesus. Muitas pessoas faziam o mesmo. Recordemos Zaqueu, que subiu à árvore. Muitos queriam ver Jesus. Bartimeu também. Assim, este homem entra nos evangelhos, como uma voz que grita a plenos pulmões. Ele não vê, não sabe se Jesus está perto ou longe, mas ouve devido ao barulho da multidão que num dado momento aumenta e se aproxima. Mas ele está completamente só e ninguém se importa com isso. Bartimeu grita e continua a bradar. Usa a única arma que possui, a voz. Começa a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E assim ele continua a bradar. Os seus repetidos gritos incomodam, não parecem educados, e muitos o repreendem, dizendo que é para ele se calar. Se educado, não faças assim. Mas Bartimeu não se cala, pelo contrário, grita ainda mais alto: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. Aquela teimosia tão boa daqueles que procuram uma graça e batem a porta do coração de Deus. Ele grita, bate a porta. A expressão filho de Davi é muito importante, significa Messias. É uma profissão de fé que ele faz, que sai dos lábios daquele homem desprezado por todos. E Jesus ouve o seu grito.
O pedido de Bartimeu toca o seu coração, toca o coração de Deus, e para ele abrem-se as portas da salvação. Jesus manda chamá-lo, ele dá um salto, e aqueles que antes lhe diziam para se calar agora conduzem-no ao Mestre. Jesus fala com ele, pede-lhe que manifeste o seu desejo. Isto é muito importante. E então o grito torna-se um pedido: que eu volte a ver, Senhor. Jesus diz-lhe: vai, a tua fé te salvou. Reconhece aquele homem pobre, indefeso e desprezado todo o poder da sua fé, que atrai a misericórdia e o poder de Deus. Fé significa ter duas mãos levantadas, uma voz que grita para implorar o dom da salvação. O catecismo afirma que a humildade é o fundamento da oração. A oração nasce da terra, do humus, do qual deriva humildade. Vem da nossa condição de precariedade, da nossa sede constante de Deus. A fé, como vemos em Bartimeu, é grito. A não-fé é sufocar aquele grito. Aquela atitude que as pessoas tinham ao silenciá-lo não eram pessoas de fé, mas ele sim. Sufocar aquele grito é uma espécie de cumplicidade tácita. A fé é protesto contra uma condição penosa da qual não compreendemos o motivo. A não-fé é limitar-se a padecer uma situação à qual nos adaptamos. A fé é a esperança de ser salvo. A não-fé é acostumar-nos com o mal que nos oprime e continuar assim. Que nós possamos ter a fé de Bartimeu. Que nós possamos de fato dar o nosso grito. Bartimeu é um homem perseverante. Ao seu redor havia pessoas que explicavam que implorar era inútil, que era um vozerio sem resposta, que era barulho que incomodava e nada mais, que por favor deixasse de gritar. Mas ele não se calou e no final conseguiu o que queria. Mais forte do que qualquer argumentação contrária, no coração do homem há uma voz que invoca. Todos nós temos esta voz interior, uma voz que sai espontaneamente, sem que ninguém a governe, uma voz que se interroga sobre o sentido do nosso caminho aqui na Terra, especialmente quando nos encontrarmos na escuridão. Jesus tem compaixão de mim. Jesus tem compaixão de mim. Esta, diz o Papa Francisco, é com certeza uma bonita oração. Jesus parou tudo o que estava fazendo e se retirou para rezar. Diz o texto de Lucas que, enquanto ele rezava, seu rosto mudou de aparência. Podemos afirmar que a oração nos transfigura, nos transforma, nos faz transparentes. A atitude orante cria uma relação de intimidade com aquele que nos amou primeiro, de tal modo que não mais conseguimos esconder dele o nosso íntimo. A verdadeira oração acontece dentro do coração e nem precisa de palavras. Ela é um modo de ser ou de vir a ser. A oração nos permite saborear a graça de Deus que atua em nós, nos permite contemplar a beleza da criação. A oração transfigura e nos torna seres iluminados, seres de luz, não é isso, Farinhada? Nesse sentido, Eliane, a oração tem o poder revolucionário porque nos abre o coração e nos lança para fora de nós mesmos. Ao chamar Deus de Pai, nos abrimos a uma comunidade de amor, que automaticamente inclui os outros e toda a criação. A oração nos desperta a consciência de que somos todos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. Guarda-me, Senhor, fiel em teus caminhos. Firma-me, Senhor, em tua aliança. Liberta-me, Senhor, em ti minha esperança. Em ti minha esperança.
Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. No final da sua catequese, o Papa Francisco disse que as palavras de Bartimeu, o grito daquele cego à beira do caminho, está presente em toda a criação. Como São Paulo afirma, toda a criação geme e sofre as dores do parto. Não rezam só os cristãos, diz o Papa Francisco. Eles compartilham o clamor de oração com todos os homens e mulheres, com toda a criação. Com frequência, os artistas fazem-se intérpretes desse grito silencioso da criação, que pressiona em cada criatura e emerge sobretudo no coração do homem, pois o homem é um mendigo de Deus. O Papa termina dizendo: bonita definição do homem, mendigo de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Tende piedade de mim, Senhor. Tende piedade de mim, sou pecador. Tende piedade de mim, Senhor. Perdoa todas as minhas faltas com seu amor. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós. Escuta o clamor. Tende piedade de nós.